Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre na graça de Deus. Estamos de volta, curados da Covid, graças a vacinas e a Deus, não é? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo Mediunidade, o que você precisa saber. Hoje nós já estamos no tema 80, que vai exclamar o seguinte: ele morreu e virou santo. Chegou, Jesus, ele chegou! Eu tô no céu! Claro que você tá no Ah, céu! meu Deus, graças Que a maravilha! Deus! O nosso estudo espírita dessa quinzena vai tratar sobre a empatia com o próximo. Ouçamos aí o que Allan Kardec nos diz sobre o assunto. Não pretendeu Jesus que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Enfim, ninguém pode sentir, em estar com um inimigo, prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Diante disso, fica a pergunta: a gente deve ou devemos comemorar a morte de alguém que prejudicou a sociedade? Será que isso está dentro da normalidade de um espírita, né? Lembrando que recentemente desencarnou um senhor, um negacionista da Covid-19 e também ele era anti-vacina. Isso foi um alívio para a sociedade? Bom, alguns acham que sim, não é? E outros reclamam que desses que acham que sim, que não está havendo empatia com o próximo, né? A gente sabe que um dos três aspectos do espiritismo é o quê? É o aspecto científico, o lado científico, não é? E como ciência, ele não pode se posicionar com o negacionismo ou mesmo com as teorias conspiratórias. Assim, o espiritismo ele repudia sistemas, não é, como aqueles que acreditam na Terra plana, que o vírus da Covid era um suposto vírus, entre outros sistemas, entre outras colocações. O espírito, antes de tudo, ele deve ser um ser pensador, né? E como um ser pensador, ele deve refletir racionalmente sobre as coisas, não é? Ouçamos aí o que Herculano Pires fala sobre isso. Um homem de atividade ou de ação precisa de ler e pensar. A atividade sem pensamento é impossível. Primeiro pensamos, depois agimos. Os que dizem que preferem agir estão errados, pois na verdade estão agindo sem o necessário critério, que vem da reflexão. Por outro lado, a reflexão se apoia no conhecimento, e quem não lê, conhece muito pouco. A boa leitura e o bom pensamento conduzem à ação reta, à atividade certa. Leia mais e pense, sempre, antes de agir. José Herculano Pires. Hoje, as pesquisas, os dados nos mostram que entre cada 10, não é, contaminados pela Covid que morrem, 9 são aqueles que não estavam vacinados, né? Que não estão vacinados contra a Covid. Então, seria diante desses dados, claro, né? Aí a ciência e o espiritismo, dentro da sua vertente científica, seria uma irresponsabilidade nossa, como espíritas, negarmos a eficácia da vacina, né? Quanto aos sintomas leves, né? Advindos da Covid-19. Meu caso, por exemplo, não é? Eu estou com as duas vacinas, eu adquiri, né? Me contaminei com a Covid e foi apenas uma gripe forte, mas foi somente uma gripe, né?
Ainda que a negação, voltando ao assunto do senhor lá que desencarnou, ainda que a negação dele cause ou causou tanto mal para a sociedade, é certo nós comemorarmos a morte dele? Lembremos que a moral espírita nos ensina que nós devemos desejar a ele um bom retorno ao mundo espiritual, à nossa pátria verdadeira, né? E rogando e esperando que ele tenha a humildade de refletir sobre os seus atos e mudar as suas vocações perversas. Nós não precisamos nem desejar-lhe mal, não é? Pois ele mesmo, através das suas colocações, não é, dos seus atos aqui, quando encarnado, ele se enredou por um mar de maldades, não é? E é provável que ele vá reharmonizar esses seus atos cometidos agora por vários ciclos reencarnatórios por longo tempo, indo e vindo, nascendo e morrendo e reencarnando e reaprendendo, né? Então, vamos cuidar das nossas próprias imperfeições, que são muitas, né? Pois, Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento. Amai aos vossos inimigos. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. por fim, meus irmãos, meus amigos, quem pode julgar no plano espiritual, certamente não somos nós os encarnados. Porém, nós não devemos nos culparmos se nós não conseguimos fazer uma prece por ele, não é? Ainda. Porque seria pior se nós praticássemos uma atitude hipócrita de orar por ele, né? Para se passar por um espírito evoluído. Pensemos nisso sempre, tá bom? Era isso, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, lembrando sempre que mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Tchau, pessoal.